Além disso, além do requisito previsto no inciso 6, que são as provas, como mencionamos, só serão tratadas ali de forma especulativa, de uma forma somente para fins de atendimento ao requisito. Nós teríamos o requisito do inciso 7, que é a indicação do desejo ou não da audiência de mediação ou conciliação e mediação. É um requisito da petição inicial. E essa audiência sendo requisito do inciso 7 do artigo 319, está regulamentado no artigo 334 do Código de Processo Civil. E como requisito da petição inicial, o autor deve indicar se há interesse na audiência de conciliação e mediação. Então, o que pode acontecer, gente? Pode acontecer de um juiz determinar que seja emendada a petição inicial para isso. É desnecessário? É desnecessário. E a gente vai ver o porquê que isso é desnecessário. Por quê? Logo em seguida, já está aqui descrito aqui também no nosso slide, que a regra é que a audiência irá acontecer. A regra é que a audiência irá acontecer, ainda que uma só das partes deseje que assim aconteça. Aqui cabe uma crítica. E a parte da doutrina faz uma grande crítica dizendo que se eu vou me submeter a uma audiência de conciliação, se eu vou me submeter a uma audiência de mediação, eu tenho que ter minimamente voluntariedade. Eu tenho que querer participar. Imagina, eu vou para um ato que é para fazer um acordo, para fazer as pazes ali, para restabelecer o diálogo, e eu teria menor vontade de ir para esse ato. Como seria isso contraproducente? Vocês conseguem perceber? Seria absolutamente contraproducente. Eu vou obrigado a um ato onde eu tenho certeza que eu não quero fazer nenhum acordo. É interno meu, um pensamento próprio meu, eu não quero nenhum tipo de acordo. Eu quero que essa relação seja resolvida pelo Poder Judiciário. Ah, mas é uma opção das partes. É uma opção das partes. E por ser uma opção, eu tenho que querer. No acordo de uma única pessoa, no acordo unilateral, acordo demanda que ambas as partes, ou mais das partes, queiram fazer aquela negociação. Então, há uma crítica por parte da doutrina com relação a essa obrigatoriedade da audiência se apenas uma das partes disser que sim. A regra do CPC diz que a audiência acontecerá. E aqui, eu gostaria de fazer um comentário, porque o artigo fala audiência de conciliação ou de mediação. O que seria a diferença da conciliação para a mediação? A diferença está prevista em lei. Tá? O artigo 165, parágrafo 2º do Código de Processo Civil vai dizer que a conciliação está destinada para pessoas que não possuem vínculo. E ela tem ali o objetivo de buscar soluções para o conflito. Mas isso não entendi. Não tem relação, mas eu tenho uma relação jurídica de direito material ali, por isso que eu estou entrando com uma ação contra aquela pessoa. Preste atenção. Essa relação ela não vai se protrair no tempo, essa relação não vai continuar no tempo. Ou é uma relação meramente negocial. Pense na situação minha com o banco XYZ. Eu tenho aquele determinado banco, tive algum problema com ele, entrou com a ação, negativou meu nome, por exemplo, eu precisei demandar com relação a ele. Eu não tenho nenhum vínculo que faça com que eu tenha que restabelecer um diálogo com esse banco, porque minha relação é meramente comercial. Ele presta o serviço, eu sou consumidor, ele tem que prestar o serviço de forma adequada e eu tenho que pagar aquilo que for necessário pelaquela prestação de serviço. Faço minha contraprestação, ele faz a prestação dele. Certo? Então, ali, todos os esforços serão direcionados para solucionar aquele meu único conflito, aquele meu único problema ali com ele, que no caso seria a negativação do meu nome. Olha, banco XYZ, eu não tenho nenhum débito com você. A ele, pois é, realmente não tem. Ou ele não vai falar isso, ele não vai admitir isso no meio da audiência, né? Mas enfim, ele,
Mas vamos solucionar isso aqui? Vou te oferecer aqui R$5.000 para a gente solucionar a demanda. Aí eu viro, não quero, não tenho interesse, acho que é pouco. Então 6,5. Tá, legal, então vamos fazer 6,5, acho que está dentro do parâmetro, vou fazer sim. Fez o acordo, solucionou o conflito. Soluções. E ali você vai ter ali o conciliador atuando, também apontando essas questões, né? Olha, Wenderson, isso aqui é vantajoso. Tá aqui dentro do parâmetro, não acho que tá ruim. Banco, acho que vale a pena fazer um acordo, né? Sabe? Tem essa intervenção ali. Tem a proposta ali de soluções para finalizar o conflito. Por outro lado, a mediação prevista no artigo 165, parágrafo 3º, ela está destinada para pessoas que possuem vínculo. Clássico aqui, as relações familiares, divórcio, estamos envolvendo crianças. Percebam, a relação ali vai ser contínua. Essa relação vai se protrair ali no tempo. E aquele conflito ali, perdurando no tempo, não traz aquilo que a jurisdição gostaria que ocorresse, que era aquela pacificação social. Lembra que eu falei que ali no final teria uma imposição de uma condição de vencedor e vencido? A mediação vem aqui para você restabelecer o diálogo, solucionou ali o vínculo que eles têm, em razão dos vínculos que eles têm, e eles vão prosseguir a vida tranquilamente, harmonicamente, de uma forma que eles mesmos resolveram. E aí sim, nós temos a pacificação do conflito, atendendo aquele escopo principal, que deveria ser o da jurisdição, mas que não é, em regra, atendido pela imposição de uma decisão judicial. Aqui na mediação, pense numa ação de divórcio, é difícil acontecer. Não, isso acontece, tá, gente? Na prática acontece. Você chega para fazer a audiência de mediação, o casal conversar e eles se acertarem e voltar todo mundo a ser felizes para sempre. Também, penso na questão de uma ação de alimentos. Você tem ali uma discussão, eu quero pagar o mínimo possível, aí a outra parte, não, tem que pagar mais. E aqui eu não estou falando, seja tanto o genitor quanto a genitora, que ambos podem ser alimentantes. Gente, pensa que se tem aquela discussão, se sempre houver aquele conflito, aquilo dali vai impactar continuamente aquela relação. Então, o propósito daqui de haver a mediação é restabelecer esse diálogo de forma que essas partes cheguem ao consenso. Não, olha só, acho que 10 é pouco, 30 é muito, mas 20 é legal. 20 está ok. Vamos pagar 20% de alimentos. Tudo bem, ok, finalizado, todos saem dali pacificados, em tese, com uma solução que elas mesmas chegaram por meio do diálogo. Então, característica marcante aqui. Conciliação. Tentar solucionar um conflito, seja ali de uma relação negocial, onde as partes não têm um vínculo, que não irá perdurar. E, de outro lado, nós temos a mediação, onde há vínculo entre as partes envolvidas e que o objetivo é restabelecer o diálogo das partes. Essa mediação, sob a ótica do ordenamento jurídico, ela é tão importante que ela pode acontecer mais de uma vez. O Wenderson pode mais de uma vez? Sim, pode mais de uma vez. E a lei vai dizer como que ela pode acontecer. Eu vou abrir aqui a legislação e nós poderemos observar, e conforme o artigo 334, vamos lá, parágrafo 2º, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Olha, presta bastante atenção, como está previsto aqui no parágrafo 2º, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação,
Perceba, conciliação e a mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão. Eu tenho uma primeira sessão de conciliação, de mediação. Até 2 meses, eu posso marcar outras sessões que forem necessárias para solução consensual daquele conflito. Que as partes, por elas mesmas, possam alcançar a solução do conflito. Isso é um desejo enorme do Código de Processo Civil. Desde das normas fundamentais do Código de Processo Civil, isso vocês vão estar prevendo ali desde o artigo 1º até o artigo 10º do CPC, vocês vão ver que vários dispositivos dizem que o juiz tem que incentivar, os advogados têm que incentivar, defensor público, todos eles têm que colaborar para que as partes possam chegar ao resultado, uma solução que sejam próprias dela. E, em última alternativa, que a jurisdição venha a aplicar a sentença e, consequentemente, resolva aquela questão de uma forma impositiva, substituindo a vontade das partes. Mas, deixando claro, há a possibilidade de ter mais de uma sessão de conciliação ou mediação para que seja possível chegar a essa solução consensual do conflito. Voltando ao nosso slide, já falamos aqui que há a possibilidade de mais de uma mediação, porém, falta que a gente converse sobre a possibilidade de haver o não comparecimento de uma parte. Desculpa, a possibilidade de haver não comparecimento. Foi designada uma audiência de conciliação, mediação, e a parte falta essa audiência. Qual é a consequência jurídica disso? Então, você falou lá atrás que seria isso uma violação à voluntariedade, uma crítica da doutrina com relação a isso. Sim. Porém, o ordenamento jurídico impõe a participação. E não indo a essa audiência, faltando essa audiência, qual seria a consequência? A consequência, pelo ordenamento jurídico, é dito que haveria ali um ato atentatório à dignidade da justiça. E o Anderson, ato atentatório à dignidade da justiça, ele será punido de que forma? Neste caso específico, com multa equivalente a 2% do valor da causa. Multa equivalente a 2% do valor da causa pelo não comparecimento injustificado da ação, da audiência de conciliação ou mediação. O Anderson, segundo ponto, eu não fui, estou sendo apenado, estou recebendo uma multa. Quem recebe essa multa é a outra parte vai ser beneficiada simplesmente pelo fato de eu ter faltado. Chama bastante atenção. Eu falei umas palavrinhas mágicas. Ato atentatório à dignidade da justiça. Se ato atentatório à dignidade da justiça, quem sofreu a lesão foi o Poder Judiciário. A dignidade da justiça. Consequentemente, quem é que está realizando aquele ato? Quem saiu prejudicado pela realização daquele ato de forma absolutamente desnecessária? Seria o próprio Estado, o próprio Poder Judiciário, que se organizou para ter um conciliador, se organizou para ter um mediador, se organizou para que aquele ato acontecesse e não aconteceu. Então, o beneficiário dessa multa será a Justiça, será o Estado, o Poder Judiciário, certo? Essa multa será destinada a eles, porque foi um ato atentatório à dignidade da justiça. Ok? E aí, nós temos, depois de entender que a regra é que a audiência de conciliação e mediação aconteça, se a regra é que essa audiência venha a acontecer, temos as exceções. Sempre, ou praticamente sempre, temos exceções dentro do direito. E a primeira exceção à conciliação e à mediação é as partes se manifestarem no sentido de não haver essa audiência. Se ninguém quer, não vai ter. Mas se uma parte quer e não é possível chegar a um acordo somente com uma pessoa, vai ter sim. Então, o que é necessário aqui?
que ninguém queira. Eu coloquei aqui ambas, mas pense o seguinte, que eu posso ter, conforme a gente já falou, litisconsórcio, a pluralidade de partes, no polo ativo e no polo passivo. Vamos dizer que nós temos 12 réus. Temos lá 11 pessoas no processo dizendo: eu não quero que tenha audiência de conciliação. Vem o 12º e fala: eu quero. Vai ter? Vai ter. Vai acontecer a audiência. Wenderson, mas é um absurdo. Mas vai acontecer. Saibam que vai acontecer essa audiência por expressa disposição legal. Aqui uma quebra ali do que seria razoável. Eu entendo que ali, se a maior parte não gostaria que ocorresse, ali é praticamente uma perda de tempo, mas, contudo, na chance, na possibilidade ali, ainda que remota, de que cheguem as partes à solução daquele conflito, vai acontecer essa audiência. E aí, a gente precisa notar qual seria o momento de indicar que você não deseja que ocorra essa audiência. Para o autor, é na sua petição inicial, ali como requisito do inciso 7, dizer: não tenho interesse na audiência de conciliação ou de mediação. Tá ali no parágrafo 5º do artigo 319. Por sua vez, o réu, até 10 dias antes da realização da audiência, pode dizer que ele não deseja que aquela audiência ocorra. E aí, somado aquilo que foi dito na petição inicial com aquilo que foi dito na contestação, ou, na verdade, antes da contestação, né, poderá ser desmarcada a audiência, ou, melhor, não ser nem mesmo marcada essa audiência de conciliação ou mediação. Coloquei aqui as observações. Se for litisconsórcio, artigo 334, parágrafo 6º do CPC vai dizer que todos precisam dizer que não quer que ocorra a audiência de conciliação e mediação. Observação 2. Se tratar de ação litigiosa de direito de família. Gente, o artigo 695, 694 do CPC vai dizer que todos os esforços devem ser utilizados para que as partes cheguem a uma solução consensual do conflito. Elas cheguem à solução por elas mesmas. Então, nesse caso, a audiência é compulsória nas ações de família, a audiência de mediação, porque nesse caso terá vínculo entre as partes, será compulsória, as partes terão que comparecer. E é tão interessante que o ordenamento jurídico trata tão bem essa parte, cuida tanto para que as partes possam chegar a essa solução, que até mesmo o mandado de citação, quando chega lá a carta, quando chega lá o oficial de justiça e entrega ali a cópia do mandado, ele não vai trazer junto a petição inicial. Edson, mas o que isso diferencia? O que isso traz de consequência? É fácil. Imagina a petição inicial que vem carregada de ódio, aquele pai ou aquela mãe falando horrores ali do genitor ou da genitora, falando um monte de coisas que não caberiam ali, que não seriam necessárias. Você imagina ali na ação de divórcio, pessoas recebendo a citação ali, ou observando ali: caraca, falou que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, que eu tirei isso da casa, que eu agi de uma forma ou de outra, que a pessoa se sinta abalada. Perceba que ela não chega com a mesma predisposição para fazer uma solução, para chegar a um consenso ali, para resolver aquela questão. Não chega. E ali você vai estar, se você fizer de forma diferente, você entregar ali a petição inicial com todos aqueles argumentos, todos aqueles desaforos, muitas das vezes, você inibe a parte, deixa aquela parte com uma predisposição a não chegar a um acordo. Então, é por essa razão que
todos os esforços acabam sendo destinados a fazer com que essas partes cheguem a uma solução. Por quê? Como a gente já falou, elas têm vínculo, a relação delas sempre vai permanecer além do tempo. Então, não tem interesse que essas partes permaneçam num conflito, numa condição de vencido e vencedor. Assim, as duas partes chegando ao diálogo, elas chegam à real pacificação do conflito. E assim é atendido aquele desejo do ordenamento jurídico com relação às relações jurídicas. Certo? Então, temos ali a primeira hipótese, onde não acontecerá a audiência de conciliação ou mediação. Por outro lado, temos a segunda hipótese, onde diz litígio que não admite a autocomposição. Está lá no artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Wenderson, o que é um litígio que não admite a autocomposição? Eu coloquei uma observação que está ali. Não admissão de autocomposição não está relacionada à indisponibilidade do direito, ou que este seja irrenunciável. A gente tratando de direito indisponível, se a gente pensa lá no meio ambiente e tudo mais, vocês veem que os danos ali, ele tem uma condição completamente indisponível. Porém, embora ali o objeto tutelado, o direito ambiental, seja algo que constitui um direito indisponível, é possível transacionar sobre esse bem. Imagine alguma construção que venha ter afetado ali o ambiente, o meio ambiente, só que a recomposição daquele dano não dá para ser feito de forma imediata. Pode ser feito o que é um termo de ajustamento de conduta, isso é muito comum, feito pelo Ministério Público. Temos casos de famosos que, por exemplo, construíram em locais que não deveriam, e aí é feito um termo de ajustamento de conduta para que fossem adotadas medidas que pudessem recompor ali aquela situação e, à medida do possível, solucionar aquele dano que foi causado. Por outro lado, se a gente for falar de direito irrenunciável, a gente pode pensar também que os alimentos são irrenunciáveis, certo? Porém, eu posso transacionar. Posso transacionar quanto à forma de pagamento, quanto ao valor. Numa audiência de alimentos, a gente pode muito bem ali negociar. Não vai ser 30%, vai ser 35%. Não vai ser 20%, vai ser 25%. A forma como vai ser o pagamento dos alunos, vamos pagar em não sei quantas vezes. Tudo isso pode ser feito. Então, ou seja, eu posso fazer uma transação sobre um direito que é irrenunciável. Só que pensando num litígio onde não admite autocomposição, eu acho que o melhor dos exemplos seria a própria ação de interdição, conforme a gente está disposto ali. Porque pensa o seguinte, tem como alguém que está fora das suas capacidades plenas civis. Pensa uma pessoa, por exemplo, com um Alzheimer bem grave, não conseguindo lembrar das coisas, não conseguindo praticar os atos da vida civis, ela chegando numa audiência e dizendo o seguinte, eu quero ser interditado. Isso não acontece. Isso não vai acontecer. Então, pensa, aquilo que ela está querendo dispor, aquilo que ela quer transacionar, não é possível. Não posso transacionar falando que o meu direito da personalidade vai ser transferido para outra pessoa vai poder praticar os meus atos da vida civil. Então, a interdição talvez seria um dos melhores exemplos para tratar desse litígio que não admite a autocomposição. Você não vai ver a pessoa que está sendo interditada dizer eu quero ser interditado. Ela não pode dispor do bem. Também o direito à vida também seria uma hipótese clara. Ninguém pode chegar e falar, eu quero me matar. São bens que não podem ser objeto de autocomposição. Certo?